Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Com 475 quilômetros de extensão, é importante via de acesso no interior do estado de São Paulo. Em seu trajeto, cruza mais de 30 municípios e passa pelas regiões administrativas de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, todos os dias passam pela Comandante 150 mil veículos. Em outras palavras, são 104 conduções por minuto rodando por estas pistas. Mas quem foi João Ribeiro de Barros? O que fez enquanto comandante? Será que revolucionou sua época? As centenas de quilômetros de estrada mantêm sua memória viva? É o que vamos descobrir em nossa grande reportagem. Embarque com a gente nesta viagem. Na Rota do Comandante começa agora. Para saber quem foi João Ribeiro de Barros, saímos de Araraquara, colocamos o pé na estrada e seguimos até Jaú, terra natal do comandante. Será que as pessoas sabem quem ele foi e o que fez para se eternizar nas páginas da história? Mais ou menos. Sim, pouco, alguma coisa a gente já ouviu falar, mas eu não estou informado, não sou uma pessoa desinformada, vamos dizer assim. E agora, hein? O que ele fez? Ele fez muita coisa para nós aí, que eu posso falar para você. Mais parte da aviação, né? Eu não sei nada, eu já ouvi falar dele, mas eu não sei. Sobre ele não sei nada, sinceramente. Ah, eu sei que ele foi um aviador, né? Agora não sei. Em meio a tantas incertezas, vamos ao Museu Municipal José Rafael Toscano. Somos recebidos pelo historiador e diretor de museu Júlio César Poli, em sala inteiramente dedicada à memória do comandante. Júlio, quem foi João Ribeiro de Barros? João Ribeiro de Barros é um filho de Jaú, né, que nasceu do fruto do casal Sebastião Ribeiro de Barros e Dona Margarida Oliveira Barros. Nasceu em 1900, no dia 4 de abril, de uma família abastada do café. Era a grande economia do Brasil e Jaú foi uma das maiores produtoras de café do Brasil. Aos 15 anos, ele viu o primeiro avião que pousou em Jaú, né, nas terras do pai, né, e ele se encantou com essa máquina, com essa nova invenção da humanidade. O pai dele tinha o sonho que ele se tornasse advogado. Ele até chegou a frequentar a faculdade de Direito, algum tempo. Mas ele abandonou. João Ribeiro de Barros era um homem do seu tempo, moderno, né? Ele aproveitou assim ao máximo tudo que o dinheiro, né, lhe proporcionava. Então, partindo em busca do sonho dele de ser piloto, ele fez curso de mecânica, curso de pilotagem, tirou o brevet, aprendeu técnicas de acrobacia na Alemanha. Ele fez diversas viagens de aprimoramento no mundo, né? E teve uma brilhante ideia, né, de se falar assim, não, eu vou participar do raid, né, que vai atravessar o Atlântico, né? Reza a lenda que ele passava com o avião assim perto da Torre da Matriz e o pai dele falava assim, ou esse menino arrebenta a cabeça ou vira alguém na vida. O pai dele falava, né, costumava dizer. Felizmente ele virou alguém na vida, né? Virou um grande herói. Esse foi o comandante João Ribeiro de Barros. João Ribeiro decolou de Gênova em 17 de outubro de 1926. Fez paradas em Alicante, Gibraltar,
Las Palmas e Porto Praia. Em terras brasileiras, o primeiro pouso foi em Fernando de Noronha, no dia 28 de abril de 1927. O comandante ainda pilotou até Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e fez sua última merisagem em São Paulo, com o relógio marcando 13 horas e 5 minutos de 1º de agosto de 1927. Pelo feito que ele realizou na época, a travessia do Oceano Atlântico, você acha que hoje em dia ele está vivo o suficiente na memória das pessoas? A população, de modo geral, dá o valor merecido ao feito do comandante? Olha, é com infelicidade que eu digo que não, né? Que as pessoas, assim, o brasileiro, culturalmente, não tem o hábito de cultuar os seus heróis, né? É tudo muito rápido. Isso é da cultura brasileira, né? As pessoas costumam esquecer quem foram os heróis, às vezes fica o nome e as pessoas, assim, sabem que foi importante, mas não sabem o que fez, que detalhes que tornaram a pessoa importante, que é o diferencial, né? Porque importante muitas pessoas podem ser, né? Bons advogados, bons vereadores, prefeitos e tudo mais. Mas o que diferencia o ser herói, né? Que no caso nós chamamos o comandante João Ribeiro de Barros de herói. Mas por que desse herói? Né? Pelos detalhes da sua viagem, que sofreu sabotagem, bancou-se, né? Não houve patrocínio, arriscou a própria vida e a da tripulação, né? Porque não tinha nenhum navio dando suporte, né? Numa época em que os outros países estavam patrocinando os seus pilotos, né? Para provarem ao mundo, né? A capacidade, a técnica e tudo mais, né? O João Ribeiro de Barros fez tudo sozinho, né? Então, esses fatos o tornam um herói. A sabotagem influenciou a dinâmica de voo e foi um grande obstáculo para o comandante em sua façanha de cruzar as águas do Atlântico. Júlio revela os detalhes do acontecimento. O fato dele sofrer a sabotagem é o grande, né? Assim, diferencial, né? Veja bem, ele reformou o avião, que venderam um avião usado para ele, né? Que chamava-se Alcione e tinha sido acidentado. Quando ele olhou o avião estava meio submerso. Então, quer dizer, já começou a sabotagem pela própria fábrica, que não queria fornecer um avião novo para ele, né? Então colocou empecilhos. E ele foi desvencilhando desses empecilhos, né? Então ele disse, não, eu compro esse avião então. Mas fez um acordo com a empresa, que a empresa ia dar suporte, ia fazer as reformas conforme a técnica dele, né? Então os botes quadrados ele faz ficar numa aerodinâmica mais facilitada, ele mexe no motor, né? Ele faz diversos melhoramentos que eram inovações para a fábrica, foi aproveitado depois. Essa sabotagem, nós não temos assim, quase nenhuma dúvida que foram os italianos que fizeram. Eles tinham interesse, né, em fazer primeiro essa travessia do que um brasileiro, né? Chegando a colocar terra, água e sabão na gasolina. Olha lá que perigo, colocando em risco a vida dele. Então ele tem que fazer uma série de paradas, né? Uma parada curiosa acontece em Alicante, quando ele é preso pelas autoridades espanholas, né? Que não esperavam que chegava ninguém do céu ali e prenderam eles, né? Então houve ali um embate diplomático, né? Até o Brasil, né, retornar lá, falar, olha, não, ele está fazendo uma aventura, um raid, está participando, liberaram ele, né? Foi quando ele descobre a sabotagem, que ele vai olhar no motor, né? Então ele tem que fazer, depois ele limpa o motor, troca gasolina, toda aquela logística que ele tinha estabelecido, né? Já começa a ser quebrada. Aí ele faz uma série de paradas, né, estratégicas, até chegar em Porto Praia e depois Cabo Verde, onde ele não tem condições, né, com o avião daquela maneira de atravessar o Atlântico e tem que fazer, então, uma reforma. Para consertar o hidroavião, João Ribeiro de Barros importou peças da Itália, o que adiou a travessia em 6 meses. Além do atraso no cronograma, em Cabo Verde o comandante foi acometido pela malária, enquanto no Brasil,
o governo fazia campanha para que o aviador desmontasse a máquina, admitisse o fracasso e retornasse ao país de barco. Mesmo neste cenário turbulento, o herói recebeu um incentivo de casa. Ele lutou contra todas as adversidades, né? Um jovem de 27 anos, né? Teve que ter muita coragem para peitar o mundo, né? E uma nação inteira para dizer que ele era forte e tinha coragem suficiente para fazer essa travessia. Mas ele foi o primeiro americano, né? O primeiro de todas as Américas a cruzar a fazer essa travessia heróica, né? Nenhum americano, nenhum canadense, mexicano, argentino, sei lá, qualquer outra nacionalidade fez isso primeiro, né? O João Ribeiro de Barros fez, né? Com muita garra, muita coragem, né? Com muita determinação. A mãe dele, a dona Margarida, que manda um célebre telegrama dizendo: aviador Barros, não desista, Asas do Jaú representa, né, bandeira brasileira, né? Você está representando o Brasil, né? Venha custe o que custar, né? E o João Ribeiro de Barros, né? Então, como herói, né? Como qualquer saga de herói, né? Ele tem seu momento de fraqueza, mas ele se sobressai e fala, retorna à mãe, né? Mãe, eu vou, custe o que custar, e se eu tiver que falecer, que eu morrer, né? Que o mar seja a minha sepultura, né? Então, essas são coisas de herói. A aeronave que ele usou era um Savoia Marchetti S-55, fabricação italiana, que ele batizou de Jaú. Sim. O que você acha que isso representa? Era um amor incondicional pela cidade, um fanismo, um patriotismo? É um patriotismo e principalmente um amor à cidade dele. Porque ele poderia colocar Brasil, né? Brasil 1, né? O Brasileirinho, né? Fazer uma alusão à nação. Mas ele preferiu colocar o nome da terra natal dele, Jaú, né? Tanto que isso muito nos orgulha, porque até hoje, quando o pessoal visita o hidroavião Jaú, que é o único no mundo que sobreviveu, né? É o hidroavião Jaú, né? Jaú. Não é só o hidroavião, é o hidroavião Jaú. E da onde vem esse Jaú? Da cidade de Jaú. Eu pergunto se hoje alguns outros teriam essa mesma capacidade dele, né? Colocariam qualquer outro nome, menos o da cidade. E ele teve essa visão, né, patriótica da cidade. E isso muito nos causa orgulho. O Jaú deu salto, transpondo o oceano. O nome ergueu alto, João Ribeiro de Barros. No centro de Jaú encontramos a Praça Siqueira Campos, a mais antiga da cidade. O local abriga monumento em homenagem ao feito heróico do comandante João Ribeiro de Barros. Inaugurado em 15 de agosto de 1953, o obelisco foi projetado pelo escultor Arlindo Castellani de Carli. Em suas faces, eterniza os membros da tripulação do Jaú, o hidroavião e o roteiro da travessia, além de estátua do aviador mirando os olhos para a cidade. Instrutor aéreo e diretor do Aeroclube de Bauru, Silvio Maziero Neto tem mais de 3.000 horas de voo. É apaixonado por planadores e não dispensa aviões. O piloto recorda sua primeira experiência nas alturas. O que mais me marcou foi, aos 4 anos, o cara me colocou dentro do planador. Daí o planador era enorme, um painel enorme. E hoje é tudo pequeno, porque eu engordei, cresci. Mas isso daí é que mais me marcou. Eu lembro mais desse dia que eu entrei pela primeira vez do que o dia que eu fiz o voo. Também lembro, mas não foi tão assim. Os pés estão longe do chão e o corpo no alto do céu. Qual é a sensação de estar lá em cima? Isso daí é muito legal. Isso aí só quem voa vai sentir essa sensação, mas com o avião é muito legal quando você vai de um lugar a outro, sai, tem a passagem, o bilhete, daí você vai lá, entra no avião, tem aeromoça, é super legal também, é um voo, mas
está escorado no motor, né? Agora o planador não, o planador é como se fosse a asa, um prolongamento dos teus braços, né? Então você está voando mesmo, né? E o que a aviação representa para você? A aviação é praticamente tudo. Aviação, eu respiro aviação e acho muito legal e vou atrás e procuro voar. O que me fez ir para esse lado aí foi o fascínio de ver o homem, né, mais pesado que o ar, voando, né? Silvio tem um projeto ousado: construir um avião. Em 2013 fez os alicerces, assentou tijolo por tijolo e ergueu o que hoje é sua oficina particular. No local, ele estuda, analisa e cria as peças que precisa para a máquina. Baseado em um avião clássico, Silvio vai melhorar a versão com telas de nylon, pinturas anti-chamas e materiais mais resistentes. Esse modelo é um modelo antigo, ele é dos anos 20. Ele tinha um motorzinho muito pequeno, 27 cavalos. Então, o avião voa com um motor pequeno, só que ele demora mais para você embalar, atingir as velocidades para você começar a voar ele, né? É o famoso J3, depois é um dos aviões mais produzidos no mundo. Um treinador, um exímio treinador, que é um avião bem feito para isso, para aprender a voar, né? Entre os aviadores, você percebe que o comandante é uma referência? Mais para os mais velhos, que dão mais importância nisso. Os mais novos não conhecem, não sabem quem é. E para o aviador, Ribeiro de Barros é uma inspiração? É uma super inspiração. Ele fez o que fez, né? E inspira a gente a fazer também o melhor, né? E para isso a gente tem que ter essas referências, para isso a gente tem que ter essas boas referências, né? E se espelhar nas pessoas que fizeram alguma coisa de bom e tentar fazer as coisas boas, né? É uma utopia, mas vamos tentar pulverizar a ideia, quem sabe. João Ribeiro de Barros não casou e não teve filhos, mas membros da família prezam pela memória do comandante. Em nossa viagem, vamos até Bauru, onde visitamos Rubens Ribeiro de Barros, sobrinho do aviador. Rubens conviveu com João até os 13 anos de idade. Para ele, ser membro da família é motivo de orgulho, um orgulho bom. Com muitas histórias para contar, ele nos revela algumas memórias que guarda da infância junto do tio. As lembranças que eu tenho de tio foram as melhores possíveis, porque ele era um homem bastante humilde. Quando o tio João morava em Jaú, ele costumava sempre reunir os meninos, que tinha uma sacada grande e tinha um lago na frente, um chafariz e tal. E ele começava a contar as histórias para a gente. E quando terminava as histórias, ele dava um dinheirinho para cada um comprar um sorvete. Ele tratava as pessoas muito bem. E o que o senhor acha que marcava, definia a personalidade do João Ribeiro? Alguma característica fundamental dele? É a vida dele. Ele tinha, quando criança, ele amava fazer invenções, pequenas invenções, mexer com o motor de carro, envenenar. Ele tinha um buíque, que era com aqueles escapamentos externos, que corria feito louco. Ele gostava disso. O pai dele dizia que
esse menino vai dar alguma coisa na vida. Porque ele era muito traquina. Era um rapaz terrível. O fascínio pela aviação, a paixão pelos ares e a bravura durante a travessia tornaram o comandante conhecido no mundo inteiro. Foi até a Alemanha, recebeu as homenagens, recebeu a Cruz de Ferro em Ouro. Depois ele foi para a França, foi homenageado. Depois ele foi para o Japão. Do Japão ele pegou a Transsiberiana, passou pela Rússia, foi muito homenageado na Rússia, e daí ele voltou para o Brasil. Se no exterior Ribeiro de Barros era aclamado, no Brasil era reprimido. Ao concluir o raid sobre o Atlântico, o comandante havia se tornado um poliglota, recebido pela maioria dos grandes chefes de Estado do mundo. Este destaque incomodava Getúlio Vargas. O presidente temia que a influência do aviador pudesse tirá-lo do poder. Aí o Getúlio começou a persegui-lo. Mandou os agentes do DOPS ir à casa dele, revistar a casa dele, porque diziam que ele era integralista. E ele foi ficando muito triste com isso. Aí ele foi para Iriçanga. Quando chegou a Iriçanga, depois de um mês, 2 meses, apareceu um delegado do DOPS com alguns auxiliares e prenderam o tio João. Trouxeram ele aqui para a cadeia. Ele passou uma semana aqui, não acharam nada, e voltou para Jaú. Mas voltou muito amargurado. Uma pessoa que fez o que ele fez, ser tratado da maneira que ele foi tratado como um criminoso comum, como se tivesse praticado um ato muito odioso. Os últimos anos de vida do herói foram amargos. Além das perseguições do governo, complicações de saúde deixaram o comandante debilitado. Infelizmente, ele quando esteve em Porto Praia, ele pegou 3 malárias. E ele teve um rompimento de fígado. E o médico não fez o diagnóstico. Ele tinha uma sede bárbara e o médico não chegou à conclusão. Depois, infelizmente, ele faleceu. João Ribeiro de Barros deixou os ares e foi chamado aos céus em 20 de julho de 1947. O aviador deu seu último suspiro na fazenda Iriçanga, a mesma em que veio ao mundo. Deixou para nós a incumbência de guardar um pouquinho da história dele. E para nós é uma honra muito grande. É uma honra ser sobrinho. E é uma honra muito grande portar dentro de nós alguma coisa referente ao raio. E essa é a história do tio João, que brota no meu coração. Ele tem o lugar certo dele dentro de mim. O comandante se foi, mas permanece vivo no museu, no obelisco, na inspiração dos aeronautas, no coração dos Ribeiro de Barros. As asas do Jaú garantiram voo para a glória na eternidade. Nossa rota continua, e desta vez o destino é São Carlos. Chegamos ao Museu de Aviação administrado pela TAM Linhas Aéreas, que guarda grandes tesouros da história aeronáutica. Fabricado em 1926 pela empresa italiana Savoia Marchetti, o hidroavião S-55, utilizado pelo comandante João Ribeiro de Barros, tem 5 metros de altura, 18 metros de comprimento e 24 metros de envergadura. Com 12 cilindros e potência máxima de 500 cavalos de força,
os motores Isota Fraschini garantiram a travessia e atingiam a velocidade máxima de 279 km por hora. Quem visita o Jaú encontra um hidroavião completamente novo, resultado de uma restauração que levou mais de 12 mil horas e envolveu técnicos e engenheiros da aeronáutica. Para reaver o Jaú original, cada mínimo detalhe foi observado. Os pregos em cobre utilizados na estrutura foram refabricados especialmente para este modelo. As tintas e vernizes cuidadosamente selecionados para reaver o tom escolhido por João Ribeiro de Barros. A estrutura e os revestimentos, feitos em madeira e lona, totalmente revitalizados. O pássaro de aço que ontem transpôs o Atlântico, hoje repousa sua glória.